Este vídeo é endereçado a você, o vencedor das eleições, não importando se você é o candidato eleito ou o eleitor vitorioso. Esse é um momento tão importante que fez eu me lembrar da primeira eleição que eu participei. Foram as eleições municipais de 1972. Faz tempo, e eu tinha 8 anos de idade. A cidade era Ribeirão Preto, e o prefeito eleito foi o Elson Gasparini. Aquela foi a segunda vez que ele havia sido eleito prefeito, vindo a ser eleito novamente 2 vezes depois, além de outras eleições em que ele foi eleito como vereador, deputado estadual e deputado federal, o que mostra o quão querido ele era naquela cidade e, imagino, por causa de suas boas gestões. Como me mudei de Ribeirão Preto na adolescência, nunca cheguei a votar na cidade, mas, à distância, acompanhava com carinho o que acontecia lá e sempre perguntava para os amigos pelo Gasparini, e sempre me retornavam com bons comentários. No dia dessa eleição, em 1972, eu morava na frente de um dos pontos de votação, o Grupo Escolar Guimarães Júnior, e acompanhei a movimentação na rua o dia todo. A diversão era pegar os santinhos dos candidatos que estavam espalhados nas calçadas. Os santinhos eram bem simples, uma espécie de cartão de visita preto e branco, sem enfeite nenhum. A molecada brincava com santinhos como se fossem figurinhas, e durante o dia eu ia aprendendo, provavelmente por meio de minha mãe ou de meu pai, que o candidato bom era o Gasparini. E aí, eu e outros colegas começamos a perguntar para os eleitores em quem eles votariam, e sempre que declaravam o voto ao Gasparini, a sensação que eu tinha era de um gol marcado ou a vitória de meu time de futebol. Como os resultados da eleição naquele tempo demoravam alguns dias para serem validados, assim que foi confirmada a eleição de Gasparini eu fiquei sabendo, e era como se eu fosse o vencedor, afinal o meu candidato ganhou. Eu fui o vitorioso, e olha que eu nem votei. Parece engraçado, mas muitas pessoas ainda hoje pensam como eu quando eu era criança, ou seja, que a eleição é ganha no dia em que ela ocorre. Por esse motivo, as pesquisas de intenção de voto realizadas às vésperas da eleição podem induzir as pessoas a votarem nos que aparecem na frente das pesquisas, pois essas pessoas só querem ganhar a eleição, ou seja, falar para os amigos que é pé quente, que sempre escolhe o vencedor e coisas do tipo. Isso é péssimo, pois muitas pessoas votam nos que estão na frente das pesquisas, pois tratam as eleições como se fosse um campeonato de futebol, em que eles querem ganhar, sem se importar se o candidato eleito é bom ou mau e com as consequências de seu próprio voto. Felizmente, eu já não penso mais que a eleição é decidida no dia. Muitos anos depois, já adulto e eleitor, eu aprendi que só sabemos se ganhamos a eleição no término do mandato do candidato vitorioso. Ou seja, se ele fez um bom mandato, mesmo que eu não tenha votado nele, eu também ganhei. Afinal, eu fui um dos beneficiados pela qualidade de sua gestão. Da mesma forma, caso eu tenha votado no candidato eleito, mas ele tenha feito uma péssima gestão, apesar de eu pensar que ganhei a eleição, eu, como toda a população, na verdade, saímos derrotados, pois o candidato eleito não atendeu às expectativas depositadas por aqueles que nele votaram. E o que significa não atender às expectativas ou fazer uma má gestão? Simples, se não cumpriu suas promessas, se foi pego em falcatruas, se não respeitou os escassos recursos e desperdiçou dinheiro público em obras não prioritárias, ou executou obras superfaturadas, ou não soube lidar com imprevistos que ocorreram em seu mandato, ou destruiu empresas públicas, ou corrompeu ou foi conivente com a corrupção, ou roubou na mão grande mesmo, você terá descoberto, ao final do mandato, que você perdeu aquela eleição que você pensou que havia ganhado. Muitas pessoas pensam como eu nessa época. É por esse motivo que as pesquisas que avaliam o índice de satisfação da população em relação ao político no final do seu mandato é tão importante, pois valida o voto de alguns anos antes. Muitos políticos eleitores se gabam quando, ao final do mandato, o índice de aceitação é alto. Aos eleitores, dará certeza de que fizeram a escolha correta no passado. Para os políticos, a esperança que poderão se candidatar a outro mandato ou a outro cargo, afinal sua gestão foi aprovada pela maioria. Entretanto, nem essa situação é possível afirmar que se ganhou a eleição. Apesar de ter um alto índice de aprovação ao final de seu mandato, o político pode ter deixado uma bomba relógio ou várias que explodirão no colo de seu sucessor, como por exemplo, um orçamento muito apertado, um endividamento alto, o caixa sem dinheiro, uma política econômica errática e um monte de obras inacabadas, sendo muitas delas desnecessárias. Ou pior, se deixou um testa de ferro
ou um político incapaz como sucessor que ajudou a detonar o país ou empesteou a máquina pública com funcionários do partido que paralisam o país e coisas do tipo, que no longo prazo farão um enorme estrago, como por exemplo, na forma de desemprego, inflação e fome. E para piorar ainda mais, esses maus políticos acabam se dando bem, pois sempre poderão afirmar que fizeram boas gestões, atestadas pelas pesquisas de satisfação da época, e poderão retornar por cima fazendo as mesmas coisas ruins. Não é um horror? Se isso faz sentido para você, dá um joinha no vídeo, inscreva-se no canal e ative as notificações, mas espera aí que vou falar mais algumas coisas interessantes, especificamente para o político que saiu ou sairá vitorioso nas eleições. Uma única dica: na sua gestão, pense naqueles que não votaram em você. Se você foi eleito a um cargo majoritário, como de presidente, governador ou prefeito, você imagina que obteve a maioria dos votos. Isso não é uma verdade absoluta. Por exemplo, se você se elegeu presidente ou governador, você conseguiu pelo menos metade dos votos válidos mais um para garantir a maioria. Com esse número aparentemente expressivo, muitos jornalistas, sobretudo os desinformados ou comprometidos com algum lado da política, afirmarão que o eleito poderá governar suportado pela maioria. Vamos supor, por exemplo, que você teve 60% dos votos válidos. Isso, em geral, parece esquisito, mas não é verdadeiro que 60% da população gosta ou confia em você. Como os votos válidos não computam os votos nulos e brancos e, obviamente, os daqueles que não foram nem votar, muito dificilmente você terá tido metade dos votos de todos os eleitores possíveis. Normalmente é assim que ocorre, mas mesmo se todos tivessem votado, isso também não assegura que você tenha a aprovação de mais da metade da população, pois muitos dos que votaram em você, acredite, acham você péssimo, mas lhe deram o voto pois consideram outro candidato ainda pior. Por esse motivo, você tem de pensar muito naqueles que não votaram em você, e se você não cuidar deles, certamente fará um péssimo mandato, além de aumentar a polarização da sociedade brasileira, o que nos levará certamente a uma situação ainda pior no futuro e que estaremos trazendo em outro vídeo. E aí, concordam com o que eu falei? O candidato eleito deve considerar só suas causas políticas ou deve governar pensando de maneira mais ampla? Você costuma votar naquele que considera como sendo o melhor candidato ou tem votado sempre no menos pior? E nas próximas eleições, ganhará o melhor ou o menos ruim? Triste, não é mesmo? Deixe nos comentários e aproveite para divulgar o canal espalhando o vídeo para seus colegas, de preferência antes da próxima eleição. Outra coisa, os que frequentam o canal devem ter percebido que estou publicando poucos vídeos, mas é por absoluta falta de tempo. Como os vídeos são todos feitos de maneira artesanal, de forma caseira e sem ajuda externa, uma série de compromissos tem ocupado minha agenda, mas continuem por aqui que esperamos trazer mais vídeos, ainda que de maneira menos frequente. É isso aí. Grande abraço e até a próxima.